Bom, pessoal, em relação aos tipos de cartas de controle que podem ser utilizados, assim como nós tínhamos aquela tabelinha da correlação, imagino que vocês lembrem que meio que norteava qual era o caminho que a gente tinha que seguir em cada uma das análises que precisavam ser realizadas. Algo parecido existe aqui no CEP. Nós temos uma tabela que mostra as várias abordagens que podem ser utilizadas em função dos dados que nós temos e dos objetivos que estão associados. Então, de modo geral, nós temos duas grandes categorias de cartas de controle. São as cartas de controle por atributo e as cartas de controle por variáveis. Atributo está ligado à classificação, quando nós não necessariamente mensuramos algo, mas nós procuramos classificar. Então, aqui é uma categorização. Por exemplo, defeituoso e não defeituoso, em que eu posso fazer a contagem desse percentual, ou número de defeitos, a quantidade de defeitos. Então, existem basicamente, dentro de atributos, eu posso separar em dois tipos de análises que podem ser realizadas. Eu posso trabalhar com contagem ou eu posso trabalhar com classificação. Classificação é quando a minha preocupação é simplesmente separar as unidades em defeituosas ou não defeituosas. Ou seja, eu estou olhando para a unidade como um todo, para o produto como um todo. Eu não estou olhando para os seus defeitos individualmente. Eu estou olhando para a unidade de inspeção como um todo. Nesse caso, quando eu classifico em defeituoso e não defeituoso, eu posso trabalhar dois gráficos diferentes. Nós temos o gráfico de P e o gráfico de NP. O gráfico de P é o gráfico da fração de defeituosos. E o gráfico NP é o gráfico de número de defeituosos. Tá? Nessa situação, repito, estou classificando cada unidade de inspeção que eu estou investigando em duas categorias, defeituoso e não defeituoso. Vou usar o gráfico de P ou o gráfico de NP. Quando o meu foco não é na unidade como um todo, mas sim no defeito, em cada defeito diferente que uma peça pode ter. Uma unidade defeituosa pode ter um ou mais defeitos. Tá? Então, quando eu classifico essa peça está defeituosa, eu não estou especificando quantos defeitos ela tem. Mas nesse caso da contagem, eu quero ir mais a fundo, eu quero saber quantos defeitos foram encontrados. Podem ser defeitos por tipo, podem ser defeitos de modo geral, mas eu vou contar defeito a defeito. Nesse caso, nós podemos ter o gráfico de C, que é o gráfico de número de defeitos, ou o gráfico de U, que é um gráfico de taxa de defeitos. Tá? É como se fosse um percentual, mas seriam defeitos por unidade. Tá? Uma taxa de defeitos. Então, essas são as duas categorias de atributos e os 4 tipos de gráficos que eventualmente nós poderemos via trabalhar. Já no caso de variável, nós temos uma situação um pouco diferente. No variável, nós temos a mensuração de uma característica. No gráfico de variável, necessariamente, nós temos que fazer a mensuração de uma ou mais características. Né? E aí entra aquela questão. Eu preciso saber quais são as características críticas. Eu dei um exemplo em um vídeo anterior de uma mesa. Uma mesa pode ter centenas de características. É loucura tentar mensurar, né, avaliar como variável cada uma delas. É impossível, não dá. Então nós temos que eleger, nós temos que especificar quais são as características realmente críticas, relevantes, que impactam na satisfação do cliente e trabalhar em cima delas, exclusivamente em cima delas. Até porque, vocês vão ver, para cada característica analisada, eu vou ter dois gráficos. Eu vou precisar fazer um gráfico para o valor da característica, ou para o valor médio da característica, e um gráfico para a variabilidade. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso.
Mas essa é uma grande diferença em relação aos dois tipos de categorias, variáveis e atributos. Se eu vou usar gráficos por variáveis, eu tenho uma primeira divisão que seria entre gráficos com dados individuais ou com dados agrupados. Tá? Isso aqui não difere em relação à característica escolhida, mas difere em relação a como essa característica está relacionada a como essa característica é obtida no processo. Vamos imaginar, tem uma característica que eu preciso mensurar que ela é crítica, mas raramente ela gera um defeito. Mas porque o nosso nível de tolerância é muito baixo. Então, eu posso tentar mensurá-la, tá, por meio de valores individuais. Quando a minha produção é muito pequena, quando nós temos uma taxa, uma dificuldade de coleta muito grande, quando o teste é destrutivo, quando o teste é muito complexo, quando demora muito tempo, eu vou precisar trabalhar com quantidade de amostras menor. Nesse caso, o gráfico individual seria recomendado. Ele não é tão preciso, ele não é tão confiável quanto dados agrupados, mas para essas situações de limitação, quando a gente não tem como coletar uma quantidade muito grande de observações por alguma limitação do processo, ele é o mais recomendado. Nesse caso, se a gente está trabalhando com dados individuais, pessoal, eu vou precisar fazer para cada gráfico, tá? Para cada característica, desculpem, dois gráficos. Um gráfico para a característica, em que eu vou mensurar a característica, por exemplo, a largura da mesa. Então, vou fazer um gráfico em que vai aparecer, em que cada pontinho vai ser a largura de uma amostra que eu acabei de mensurar. E esse MR significa, vem do inglês, significa amplitude móvel. Nós vamos ver como chegar nesse cálculo. Mas essa amplitude móvel é a nossa medida de variabilidade. Então percebam que para cada característica que eu queira analisar, eu vou ter para cada uma delas dois gráficos, um para característica e outro para variabilidade. Tá? E aí, só complementando o que eu tinha colocado antes, essa é uma grande diferença em relação a que tipo de gráfico usar. Vamos supor que um determinado produto tenha 10 características importantes. Se eu vou fazer um gráfico de atributos, classificação, em que eu vou simplesmente classificar esse produto como defeituoso ou não defeituoso, eu vou ter só um gráfico. Pode ser o gráfico de IP, pode ser o gráfico de MP, mas eu vou ter apenas um gráfico, mesmo ela tendo 10 características críticas diferentes que eu preciso avaliar. Se tiver uma característica fora do padrão, está defeituoso. Ao contrário, se eu vou usar gráficos individuais ou agrupados, variáveis, se existem 10 características diferentes que eu tenho que controlar, eu vou ter que fazer 10 gráficos para a característica, 10 gráficos para a amplitude, ou seja, eu teria 20 gráficos. Lógico, eu peguei uma situação extrema, 10 variáveis importantes, mas só para vocês perceberem a diferença. Eu teria 20 contra 1. 20 gráficos contra um gráfico apenas. Então, é muito mais prático usar o atributo. Mas o variável nos dá muito mais informação, nos dá muito mais conhecimento sobre o processo. Permite analisar cada aspecto isoladamente. Nos permite tomar decisões, ações de modo mais preciso e mais imediato. Tá? Portanto, uma recomendação que costuma ser dada é quando você tem um processo muito confiável, eu posso usar atributos. Quando eu ainda estou trabalhando para aumentar a confiabilidade do processo, eu devo usar variáveis. Tá? Lógico, concentrando naquelas variáveis mais críticas. A outra situação que pode ser trabalhada para gráficos de variáveis é quando eu agrupo. Nesse caso, eu não vou plotar, não vou ter um gráfico em que eu vou plotar o valor da característica, tá? Mas eu vou plotar a média de determinados valores. Então, eu vou criar grupos, eu vou coletar esses grupos de uma vez só. Então, por exemplo, imaginem que agora é o momento de coletar esses dados. Eu vou, então, em vez de coletar uma observação, eu vou coletar 4, 5 observações.
e vou calcular a média dessas 4 ou 5 e vou calcular a variabilidade dessas 4 ou 5. Daqui a 2 horas eu preciso coletar de novo. Vou lá e coleto mais 4 ou 5. Calculo a média, calculo a variabilidade. É exatamente esses valores, essas médias e essas variabilidades que vão para os gráficos. Eu posso trabalhar com tamanho fixo de cada subgrupo ou posso trabalhar com tamanho variável para cada subgrupo. Nesse caso, tamanho fixo, eu vou usar o gráfico de x barra e r, ou seja, a média da característica e a amplitude. E no gráfico de tamanho variável, a recomendação é usar um gráfico de x barra, da média da característica, e S, que é o desvio padrão. Ok? Nós vamos detalhar tudo isso, não se preocupem. Agora pode parecer um pouco confuso, mas nós vamos entrar gráfico a gráfico, situação por situação, vamos praticar, vamos ver alguns exemplos. Então isso aqui vai ficar bem mais claro para vocês à medida que a gente for evoluindo nessa discussão. Vamos lá, então, detalhando um pouquinho mais o que nós acabamos de ver de modo consolidado naquela tabela, variáveis são usadas quando o objetivo é monitorar processos através de características de qualidade representadas por grandezas mensuráveis. E eu quero mensurar essas grandezas, como o diâmetro de um eixo ou volume de leite em uma embalagem. Eu vou lá e meço o diâmetro e vou fazer o gráfico com base nessa medida. Eu vou lá e meço o volume e vou fazer os gráficos com base nessa medida. A grande vantagem, como eu havia colocado antes, é o fornecimento de informações muito completas sobre a característica. E a desvantagem é que eu vou ter, primeiro, um custo maior, né? Vou ter que mensurar, o que exige equipamentos de inspeção, paquímetros, micrômetros, enfim, equipamentos que possam me dar essa medida e não apenas gabaritos. Eu não posso fazer uma avaliação mais qualitativa, tá? Além de serem mais gráficos, né? Vamos ter maior dificuldade na coleta e tratamento de dados. Isso é muito mais, algo mais complexo. Eu preciso ter pessoas mais qualificadas, eu preciso ter equipamentos aferidos, né? Avaliados adequadamente. Eu preciso ter um sistema de medição compatível e adequado, além da quantidade de gráficos, como a gente viu que costuma ser maior, o que dificulta a análise, o tratamento desses dados. Então, essa é a grande desvantagem, a dificuldade de operacionalizar o custo envolvido. Mas em termos de informações, é muito mais completo do que atributos. Atributos, por sua vez, é usado quando o objetivo é contar ou classificar o resultado gerado pelo processo em categorias, como defeituoso ou não defeituoso, sem a preocupação com a avaliação detalhada de cada característica de qualidade. Como eu estava falando antes, não importa qual é o defeito. Não importa qual das 10 características críticas está fora do padrão. Eu classifiquei aquela unidade como defeituosa. Pronto. Depois, quando eu perceber que eu estou com um problema no processo, gerando um número ou um percentual de unidades defeituosas muito alto, é que eu vou ter que buscar as causas, estratificar isso um pouco mais, saber que características são essas. Ou seja, eu vou ter que ir atrás da situação, não necessariamente vou ter isso já tabulado. Na carta de controle, na carta de controle por variáveis, não. Tudo isso já está muito claramente definido. Grande vantagem, disponíveis a condição de controlar o processo, mesmo com a impossibilidade de realizar medições nas características de qualidade críticas. Às vezes a gente não tem como. É uma característica que não dá para medir, ou que é muito cara fazer a medição, ou que nós não temos equipamentos suficientes, adequados. Eu poderia mesmo assim fazer esse controle usando atributos. Desvantagem. Para chegar ao mesmo nível de conclusão, eu vou precisar coletar mais observações. Tá? São medidas mais simples, sem dúvida, mas eu vou ter que ter acesso a mais observações. Então, se é aquele caso em que a produção é muito pequena, ou eu não consigo, de alguma maneira, pelo tempo, pela demora, em ter acesso a uma grande quantidade de amostras para trabalhar, isso vai ser uma dificuldade. E não permite que se chegue a conclusões mais aprofundadas sobre o processo. A recomendação que eu dou, então, repetindo, consolidando o que eu já falei, se o processo está muito estável, muito confiável, podemos usar atributos devido a essa facilidade.
Se o processo ainda precisa ser melhorado, variáveis nos dá informações para isso.